Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Turminha, é o seguinte, eu tinha deixado alguns exercícios e hoje eu vou continuar a aula 2, né, em matemática, números complexos, tá bom? Eu vou resolver aqueles exercícios que eu tinha passado lição de casa, vou fazer mais algumas equações, né, estilo segundo grau. É uma equação de segundo grau? Mas ela é trabalhada na parte de números complexos, ou seja, quando as raízes dão negativa das equações, a gente trabalha com números complexos. Como eu havia dito na aula anterior, no vídeo anterior, o número complexo começou a ser introduzido mais fortemente pelo matemático, né? Matemático Gauss, que é Carl Friedrich Gauss, em meados de 1800. Outros matemáticos começaram a trabalhar com os números complexos, né? A justificativa de raízes de números negativos que não suportam o conjunto real. O conjunto dos números reais não comporta raiz de números negativos, pois não existe. Tá? Sabemos que não existe. Mas os matemáticos, para justificar essa inexistência, criaram o conjunto dos números complexos, que compõe de a parte real e a parte imaginária, tá? Então, o I vem de imaginário, tá? Então, o conjunto de números complexos constituído pela parte real, né? E pela parte imaginária. Então, sem demais, vamos lá que eu vou resolver os exercícios e vou explicando, assim, vou passando direitinho todas as passagens da equação, resolvendo passo a passo, comentando, argumentando, que o meu trabalho é esse. Ensinar matemática tem que ter, além da resolução do exercício, tem que ter a argumentação, né, a explicação, o detalhe e tudo mais. Embora eu já tenha resolvido aqui, mas eu vou passando o passo a passo da resolução. Então vamos lá. Na página 25 do livro de vocês, ainda não é o do caderno de atividades, tá? A primeira equação, né, tá dizendo assim, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, vamos praticar, tá? Eu chamei de número 1, exercício 1. Quais são as raízes das seguintes equações do segundo grau? Então, veja bem, ó, o enunciado chama de equação de segundo grau, e realmente é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque o expoente da incógnita principal está elevado a 2, tá? Ou seja, o maior monômio é elevado ao quadrado, tá bom? Então, essa daqui é uma equação de segundo grau, relembrando, uma equação de segundo grau incompleta, tá? Essa daqui já é a mais completa, tá? A forma mais completa, tá? Então, tem x ao quadrado, tem 4x, né? Esse aqui é elevado a 1. Então, o maior monômio está elevado ao quadrado, por isso recebe o nome de equação de segundo grau, porque ela apresenta duas raízes, tá? Então, vamos lá. Primeiro item A, 3x ao quadrado mais 48 igual a 0. Então, como que eu resolvi para explicar para vocês? Então, inicialmente a gente pega o 48 positivo da esquerda e passa para a direita, trocando o sinal fica negativo, tá? Então eu vou ter que 3x ao quadrado igual a menos 48. Na linha de baixo eu vou ter que x ao quadrado igual a menos 48 dividido por 3. Por quê? Esse 3 está multiplicando o x ao quadrado, ele vai passar dividido. Ele é o coeficiente do x ao quadrado. Então ele passa para o outro lado da igualdade do outro membro na operação de divisão. Ele está multiplicando, ele vem dividindo. E vice-versa. Está somando, vem subtraindo, está dividindo, passa multiplicando e assim sucessivamente. Então nós temos que x ao quadrado igual a menos 16. Então, a partir daqui percebe-se que não tem raiz. O conjunto dos números reais não admite raiz negativa. Tudo bem. Então, a justificativa é números complexos. Então, x igual mais ou menos raiz de 16 que multiplica menos 1, tá? Então, x é igual mais ou menos raiz de 16, y ao quadrado.
tá? Então, menos 1 é y ao quadrado, tá? Então, x igual mais e menos 4i, tá bom? Raiz de 16 é 4 e raiz de i ao quadrado é i, tá bom? Ou também pode apresentar a resposta assim, 0 mais 4i e 0 menos 4i. Importa que saber que x' é igual 4i e x duas linhas é igual a menos 4i, tá bom? É isso que é a resposta do exercício que eu pus aqui, x igual a mais ou menos 4i, beleza? Aí, o item B desse exercício de números complexos está dizendo assim, x ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0, tá? Então você vai fazer pela fórmula de Bhaskara, tá? Então, sabendo também, relembrando, né, que essa equação do segundo grau recebe o nome de Bhaskara, mas a história da matemática conta que os egípcios, cerca de 4.000 anos atrás, já desenvolvia a equação de segundo grau, já começava a resolver problemas no Antigo Egito com equação de segundo grau. Aí o Bhaskara, né, na época dele, ele aperfeiçoou o que já tinha e patenteou com o seu nome, tá? Então a gente conhece a fórmula de Bhaskara, equação de segundo grau, mas sabemos que, na verdade, foram os egípcios que começaram a trabalhar com a equação de segundo grau há cerca de 4.000 anos atrás, o Egito Antigo, beleza? Vamos lá. Então, delta, lembrando a fórmula da equação de segundo grau, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta igual, quem que é o b? É o 4. Esse é o a, esse é o b e esse é o c, só para recordar, tá bom? Então, delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes 1, o coeficiente imaginário aqui é 1, vezes 1 vezes 5. Então, delta igual a 16 menos 20, tá bom? Então, delta vai ser igual a menos 4. Sabemos que o conjunto dos números reais não admite raiz negativa. Então, vamos apelar para os complexos. Então, na linha de baixo, as raízes, lembra? A fórmula é menos b mais e menos raiz de delta sobre 2a. Até tinha alguns alunos que confundiam, professor, mas se é mais ou menos, não é exato, né? Não é nesse, até engraçado. Não é nesse sentido de ser mais ou menos, na dúvida. Uma é positiva e outra negativa, mas tinha alunos em sala de aula que eu dava risada. Ele falava assim, professor, mais ou menos, então não é uma matemática exata, né? Não, é o contrário, é mais e menos. Então, eu vou trabalhar com uma raiz negativa e com uma raiz positiva. Tá bom? Então vamos lá. Então, x' igual a menos b, que é menos 4, mais e menos raiz de menos 4 sobre 2. 2a, né? Que é 2 vezes 1, que vai dar 2. Então, x' vai ser menos 4, mais e menos raiz de 4 vezes menos 1. Tá bom? Então, aqui vai ser sobre 2, né? Então, na linha de baixo eu tenho que x' igual a menos 4, mais e menos raiz de 4i ao quadrado. Pode ver que aqui tem solução, sobre 2. Então, x' vai ser menos 4, mais e menos raiz de 2i, não, 2i, né? Porque a raiz de 4 é 2 e a raiz de i ao quadrado é i, sobre 2. Então, separando, eu tenho menos 4 dividido por 2 dá menos 2, e mais 2i dividido por 2 vai dar i. Então, uma raiz é menos 2 mais i, e a outra é menos 2 mais i e menos 2 menos i. Não importa a ordem, pode ser em cima menos 2 menos i, embaixo menos 2 mais i. O importante é saber que as duas raízes alternam. Então, uma é menos 2 mais i e a outra é menos 2 menos i. Beleza? Se tiver dúvida, volta o vídeo ou escreva no chat que eu vou estar respondendo pessoalmente para vocês. Beleza? Vamos lá para mais um números complexos, mais uma equaçãozinha de números complexos, tá bom? Depois eu vou deixar alguns para vocês resolverem, tá? A aula de hoje vai ser basicamente a resolução de equações com base em números complexos, tá bom? Então, o item C, aqui ó, do livro de vocês, na página 25, o item C é menos x ao quadrado mais 6x menos 13 igual a 0. Vai acompanhando no livro de vocês, beleza? Então, o A é menos 1, o B é 6 e o C é menos 13, tá bom? Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Delta igual B ao quadrado, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes menos 13. Tudo bem? Então delta vai ser 36
Menos 4 vezes menos 1 vai dar 4 positivo. Só que 4 positivo vezes menos 3 vai dar menos 52. Então aqui o delta deu menos 16. Tá bom? Vamos trabalhar agora nos complexos para justificar a resolução dessa equação. Tá bom? Então, na verdade, eu creio, para mim, na minha hipótese matemática, o números complexos surgiu como uma ponte, uma ligação para dar vazão à resolução. Tá? É uma coisa, por isso que se fala número complexo, é como se fosse uma coisa abstrata, mas tá tudo patenteado, tá tudo em tese, na matemática tá tudo aceito. Então a comunidade matemática aceitou de forma bem legítima, tá bom? Então vamos lá, x' é igual a menos 6, que é o menos b, aqui é mais e menos raiz de delta, né? Eu já pus menos aqui para trabalhar com menos, tá? Então vai ser menos 6 menos 16 vezes menos 1 sobre menos 2, né? Porque menos, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, aqui é negativo. Na linha de baixo eu tenho que x' é igual a menos 6 menos raiz de 16i ao quadrado dividido por menos 2, beleza? Então, a parte real é essa daqui, ó. Menos 6 dividido por menos 2 vai dar 3 positivo, tá aqui, ó. E a parte imaginária é essa. Eu creio que nesse livro, no sistema Mackenzie, eu vou ter mais um pouquinho para frente o assunto de números reais e imaginário, tá? Porque no outro sistema que eu trabalhava, já abordava de início a parte real e a parte imaginária, mas no decorrer que eu vi o Mackenzie aqui, tem bastante temas sobre números complexos. Vai até, tem a forma algébrica, tem a forma trigonométrica. Vamos ver se eu consigo atingir todos esses níveis de números complexos, para deixar vocês bam para o Enem, para o vestibular, para concurso, seja o que for. Então vamos lá. A primeira deu menos 6 por menos 2 dá 3. E menos 2 por menos 4 vai dar mais 2i. E aqui a gente inverte, ó, menos 6 mais 4i dividido por menos 2, que vai dar x duas linhas igual 3 menos 2i. Tá bom, galerinha? Então, real, imaginário. Real e imaginário. Depois eu entro nesse assunto. Pessoal, agora, aqui no Mackenzie, no sistema, eles estão pedindo, ó, resolva a questão 201 do caderno de atividades. Então você vai pular para 201, é muita questão. Dá uma olhada aqui, ó. Pega o livro de vocês, dá uma sapeadinha lá. Olha só. É A, B, C, D, E, F. Então eu vou deixar algumas para vocês resolverem, tá? Mas eu vou aproveitar o vídeo de hoje e resolver. A maior parte eu já resolvi. Aliás, eu resolvi todos, tá? Mas eu vou deixar algumas para vocês pensarem um pouquinho. Então, no exercício 201, eu tenho 4x ao quadrado mais 10 igual a menos 26, beleza? Então, o que eu fiz? 4x ao quadrado igual menos 26 menos 10. Esse 10 positivo vai passar para cá ficando negativo. Então vai dar menos 36. Lembrando, pessoal do terceiro ano, sem vergonha, né? Sem ter vergonha, sem timidez. Acontece. Então eu tenho aqui uma soma de negativos, tá? Lembra bem, você tem que pensar isso, ó. Eu vou pôr aqui, ó. Tá? A dinâmica é essa, ó. Mais menos 10, tá? Então você deve 26 e deve 10. Não é para trocar o sinal. Ah, professor, menos com menos não dá mais? Não é isso, é uma soma, é uma adição algébrica. Então você tem que pensar em dinheiro para você gravar essa regra de sinais. Pessoal, eu falo assim, sem vergonha, no sentido assim, não tenha vergonha, porque tem alunos de segundo, de terceiro ano, tem alunos de faculdade, galera. Faculdade não aprendeu até hoje regra de sinais. Então eu não me canso de ensinar, eu tô aqui para isso, beleza? Então, deixa seu like, tô brincando. Aqui tudo, né? Então fica assim, ó, menos 26 mais menos 10. Pensa em dinheiro, você deve 26 pro João e 10 pro Pedro, você deve 36. Então foi o que aconteceu aqui na linha de baixo, beleza? Então, tá multiplicando, o 4 vem dividindo. Eu já fiz direto, tá? É menos 36 dividido por 4 que dá menos 9. Também para não ficar um exercício do tamanho de uma folha inteira, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor, né? Então na linha de baixo eu tenho que x é igual 9 vezes menos 1, beleza? Então x igual 9i ao quadrado, então nós vamos ter de cara x igual mais 3i e x igual a menos 3i. Então eu
para abreviar, eu pus x igual mais ou menos 3i, mas dá para entender facilmente. Próximo exercício. Tá aqui, ó, item B. B de casa. KKKK. B é assim, 3x ao quadrado menos 1 igual a 19x ao quadrado, tá bom? O que eu fiz aqui, ó? 3x ao quadrado menos 1 igual a 19x ao quadrado é o enunciado do exercício, da equação. O que eu fiz? 3x ao quadrado, né? Menos 19x ao quadrado menos 1 igual a 0. Só transportei o 19x ao quadrado para cá, porque a semelhança se atrai na matemática, tá? X ao quadrado com x ao quadrado, beleza? Então vai dar menos 16x ao quadrado menos 1 igual a 0, tá bom? O que eu fiz aqui, ó? Né? Eu fiz o seguinte, eu deixei como uma equação de segundo grau mesmo, incompleta. Então, delta igual b ao quadrado, perceba que aqui esse é o A, o B não existe, o B é 0, e esse é o C, tá bom? Então, eu trabalhei como uma equação completa de segundo grau. Então, delta igual b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes menos 16 vezes menos 1. Então, delta igual menos 64. Tá? Então, delta igual a menos 64. Então, x' vai ser 64 vezes menos 1 sobre 2 que multiplica menos 16. Tá bom? Então, x' é igual raiz de 64i ao quadrado sobre menos 32. Porque 2 vezes menos 16 dá menos 32. Tá bom? Volta o vídeo se você não está entendendo ou escreva no chat que eu respondo. Então, raiz de 64 é 8 e raiz de i ao quadrado é i, tá bom? 8i sobre menos 32. Então, vai ficar que x' é igual menos, pode ser assim, 1/4 de i, pode deixar menos i sobre 4, tá bom? E aqui, ó, x igual mais i sobre 4. Se você quiser colocar 1/4 de i, não tem problema, não aumenta, não diminui a matemática, beleza? Então, a resposta desse exercício é x' menos i sobre 4 e x duas linhas igual i sobre 4. Ah, professor, pode ser o x' mais i sobre 4? Pode, não tem problema nenhum. Não diminui nem aumenta a matemática se você alterar a ordem. Galerinha, agora é o seguinte, terceiro ano, item C, é uma equação de segundo grau completa. A, B e C, beleza? Então, delta igual b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 15. Menos 4ac, tá? Então, delta igual 36, menos 6 vezes menos 6 dá mais 36. Aqui sim é uma regra adicional que é multiplicação. Menos com menos vai dar mais aí. Nesse caso aqui sim é mais. Então vai ficar 36 menos 60. Então, delta deu menos 24. Menos 24, tá bom? Então, eu vou ter duas raízes, tá? X' e x duas linhas. Então, x' é igual a menos b, é menos 6, que vai dar 6 positivo. Mais ou menos raiz de 24 vezes menos 1. Sobre 2a. 2a é 2 vezes 1 mesmo. Então, x' vai ser 6... Ó, eu fatorei o 24. Ah, vocês vão perguntar, nossa, professor, de onde você tirou 2 raiz de 6? Faz isso, ó, lembra, ó, 24... Divide por 2 vai dar 12, divide por 2 vai dar 6, divide por 2 vai dar 3, por 3, 1. Então você vai ter dentro do radical, ó, 2 ao quadrado, faz isso que você nunca vai errar. Vezes 2, vezes 3. Então vai ser 2, o 2 vem para fora, elimina o expoente com o índice do radical. 2 raiz de 6, 2 vezes 3, 6. É isso, tá? Então aqui, ó, ficou 6... mais 2 raiz de 6i sobre 2. Olha só que interessante. 6 dividido por 2 dá 3 e 2 dividido por 2 dá 1. Então 1 está aqui invisível. Então deu 3 mais raiz de 6i e o x duas linhas deu 3 menos 6i. Lembrando que a cobertura é só por 6, hein? O radical é só por 6. O i tem raiz, ele fica de fora. Não é, eu não estou pondo o i dentro do radical, tá? Tem uma grande diferença aqui na matemática. Parece que tá tudo igual, mas não é não. Você tem que vir ele até aqui, ó, até a cobertura até o 6. O i tá pra fora. Deu pra entender, galerinha? Ó, deixa eu levantar aqui pro 6, ó. Ó, o 6 tá de fora.
Então, olha só, pessoal, eu já resolvi bastante exercício. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou pedir para vocês, para a próxima aula, fazer em casa mesmo, hein? É para fazer, viu? Não é porque tá em casa que é só para ficar descansando, não. Vocês têm que aprender a fazer mesmo. Eu faço, eu resolvo, eu corrijo a lição de casa, que eu tenho o maior prazer de fazer isso, mas eu conto que vocês estejam tentando fazer, pelo menos, né? Senão fica um negócio só eu fazendo, o professor faz tudo e vocês não fazem nada, vocês nunca vão aprender. Vai por mim, tá? Então vamos lá, galerinha. Eu vou pedir para vocês fazerem, né? Eu falou errado. Então vamos lá. Lição de casa. Vocês vão fazer página 108, que é o caderno de atividades. Ó, vou escrever aqui, página 108. Caderno de atividades, tá? Exercício 201. Depois, que lição que já passou mesmo? Tô passando tudo detalhado. 201. Exercício 201. Faltou o D, o E e F. Vocês vão fazer para treinar. Vocês vão fazerem para treinar. Beleza? Para treinar. Então, senta a madeira aí, tá bom? Pessoal, a aula de hoje foi somente isso, tá? Eu já falei demais, já resolvi bastante exercício. Agora com vocês. Beleza? Fiquem todos com Deus e abraços.